Em meio ao ritmo acelerado das cidades e as crescentes ameaças ao nosso meio ambiente, nasce uma esperança verde no coração da nossa escola. Um espaço que antes passava totalmente despercebido, agora se transforma em vida e aprendizado e consciência. Este é um projeto chamado Microfloresta, uma iniciativa construída com as mãos de alunos, professores e toda a comunidade escolar, com um único objetivo: cuidar do nosso planeta, começando por aqui, pela nossa escola. Neste documentário, vamos conhecer a história, os bastidores e as vozes que fizeram essa floresta incrível nascer. Nós somos o 3º ano C e iremos apresentar esse projeto Microflorestas. Iremos falar com detalhes sobre a microfloresta, a criação dela, como funciona e os seus objetivos. A seguir, veja todas as entrevistas com mais detalhes sobre a microfloresta. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Eduardo Silva dos Anjos. Eu vim falar sobre a microfloresta que está sendo feita na Professor Carlos Ares. Como surgiu a ideia de implementar uma microfloresta na escola? Basicamente, essa ideia foi feita pelo Valmir e a professora Gislene para poder melhorar o ambiente da escola e também ter alguma tarefa que os alunos possam fazer e acabar gostando e se acostumar com ela. Quem estão envolvidos nesse projeto, além do professor Valmir? Tá a professora Gislene de matemática, que ela orientou bastante a gente, cuidou da nossa parte financeira, ensinou a gente a conseguir administrar muito bem o dinheiro para a gente conseguir comprar a nossa microfloresta e plantar as árvores aqui. Você já percebeu alguma mudança no local? Tipo, o ar? Sim, a ambientação ficou muito boa, a gente removeu bastante lixo, o ar também parece ser muito mais limpo do que estava antes. E ficou até um clima bem agradável para nós alunos ficar, às vezes conversar, fazer alguma lição e passar o tempo. Quanto tempo leva, em média, para uma microfloresta atingir um estágio maduro? Basicamente, uma microfloresta demora bastante tempo, porque a gente tem a nossa plantação, tudo, e também depende muito do nosso solo e dos nutrientes que ele traz. Mas, em média, assim, entre 1 ou 2 anos, já deve estar bem desenvolvida. Como essa daqui, tem mais ou menos 1 ano. Quais plantações você lembra de ter plantado na microfloresta? Basicamente foi a espada de São Jorge, pitanga, pau-formiga e o pé de mamão. Meu nome é Rafael Fernandes, sou do 2º E. Meu é Gregory, 2º E também. Como o projeto escolar, vocês gostaram? Eu gostei, serviu bem para conscientizar, para cuidar melhor da escola e pensar em projetos futuros. Foi uma dinâmica interessante. Foi diferente, foi algo bom para diferenciar do comum e foi bom mesmo. Então vocês aprenderam algo. Fiquei sabendo que a professora Gislene faz matemática e microfloresta. Tipo, teve alguma relação? Ela deu alguma matéria diferente? Ela falou pra gente falar na frente de todo mundo sobre a planta que a gente usou e incentivou a gente a pesquisar sobre fertilizantes para melhorar o crescimento dela e falar sobre o meio ambiente, os lugares propensos para ela crescer. E sobre a parte da matemática em si, falou sobre a educação financeira, né? Sobre dividir a conta da planta e tal. Foi bem legal. E vocês acham, opinião própria, vocês acham que vale a pena continuar com esses projetos na escola, assim, diferentes? Acho que precisa ter mais essa dinâmica entre professores e alunos, eu acho muito importante, para tirar a mesmice de sempre, como o Gregory falou, e também incentiva o pessoal da escola a ficar mais ativo, ter opinião mais própria, ser mais participativo em geral. Exatamente, porque ficar só na sala de aula é ruim, é importante ter outros projetos para diferenciar do comum, para que a gente consiga explorar o ambiente, o local que a gente tem. E é isso. Qual sala ano passado vocês participaram do projeto? Eu era do 1º H. 1º H também. Bom dia, meu nome é Gislene, sou professora de matemática. Este ano eu estou lecionando a disciplina de matemática, né? Mas o ano passado foi de educação financeira. Qual foi a relação da matemática com a microfloresta no passado? Então, o ano passado nós trabalhamos com os primeiros anos do ensino médio a educação financeira. E aí nós entramos na parte de cotação, de desconto, e fazer essa negociação de se
eles pagassem à vista, em dinheiro, quanto por cento de desconto eles teriam? E se fosse no cartão de crédito, quanto iria custar? E se eles comprassem pela internet, qual o valor do frete? Então eles tiveram que fazer esse papel de ir nas floriculturas, né, nos mercados de flores, e verificar o quanto custaria cada item, né? E eles fizeram essa cotação, né? Calcularam os descontos que eles iriam ter se fosse à vista em dinheiro, calcularam se não fosse em dinheiro, fosse no cartão de crédito, quanto que seria, e se fosse no cartão de crédito comprado pela internet, quanto custaria o frete. Então teve algumas salas que comprou pela internet que juntaram 2 turmas, 3 turmas para pagar um único valor de frete, e eles ratearam entre eles, que aí sai um preço mais em conta. Sim. E qual foi o seu papel para a microfloresta? Então, aí depois disso, né, junto com o professor Valmir, nós trabalhamos o cultivo dessas árvores, né? Foram 3 espécies, né? Eram 3 espécies de flores, aí depois de árvores, né? E depois nós aumentamos um pouquinho mais, porque eles estavam com dificuldade de achar aquelas que a gente tinha solicitado. Mas o intuito era realmente para poder arborizar mais, né? Para poder arborizar um pouco mais. Tanto aqui a escola, como o bairro, a comunidade de vocês. Então eles aprenderam a fazer o cultivo, né, dessas plantas com o professor Valmir, porque antes eles foram limpar lá onde ia ser enterrado e depois eles fizeram o plantio dessas espécies. Muito obrigada. Nada. Obrigada. Conforme vocês pediram, vou ficar mais simpático para a filmagem e o trabalho de vocês. Meu nome é Valmir Miranda, eu trabalho com as disciplinas voltadas para as humanas, né? Sou formado em Geografia, História, Sociologia, Pedagogia, etc, etc, etc. Então, Valmir, o que te motivou a criar a microfloresta na escola? A microfloresta surgiu pela indicação da própria DE. Né, o pessoal da diretoria de ensino indicou a escola justamente pelo projeto que a gente já vinha desenvolvendo. Né? Os professores, desde a década de 90, esse jardim que vocês estão vendo aqui, foram produzidos por eles. Aquela primavera lindíssimas que nós tínhamos ali foram plantadas por eles. O SESC sempre esteve presente aqui para fazer os trabalhos que foram desenvolvidos aqui. Então, quando eu cheguei na escola, já tinha um projeto em andamento. Os alunos já eram engajados nesses projetos. Eles pediam para vir para o jardim para fazer as atividades aqui. E daí eu vi lá fora o descaso, e eu peguei e falei, putz, eu tenho que fazer uma mudança nesse espaço. E daí foi quando eu convidei as 2 salas que mais se identificava ali no dia a dia comigo, e daí a gente fez uma revolução lá na fora, né, na parte externa da escola. E daí a DE viu esse projeto, e daí quando foi no ano passado eles indicaram a nossa escola, porque nenhuma escola, olha o orgulho que a gente tem, nenhuma escola da região fez o que o Carlos Aires, os alunos do Carlos Aires fizeram na questão da sustentabilidade e do paisagismo urbano. A falar em alunos, como foi o envolvimento dos alunos assim no projeto? Eu sempre digo que superou a minha expectativa, porque você chamar aluno para fazer trabalho na sala de aula é uma coisa, agora você imagina alunos ir num domingo às 2 horas da tarde para o SESC para buscar árvores, ficar das 2 às 4 da tarde, de 15 em 15 dias no domingo, trazer essas plantas na mão, depois envolver pais, envolver a comunidade. A gente chegava lá, assistia as atividades, e daí o pai vinha buscar com o carro as plantas, e daí, foi lindo demais. O engajamento, mais de 400 alunos, se você for pegar ali todo o desenvolvimento do projeto, mais de 400 alunos estavam envolvidos ali naquele trabalho. Foi demais, o engajamento deles foi inexplicável, foi uma revolução. E vocês tiveram algum desafio, alguma coisa para enfrentar com isso?
O desafio maior foi o conhecimento. Eu não posso plantar árvore indiscriminadamente, principalmente lá. Então foi uma junção de aprendizagem, né? De aprendizagem, porque você tem que conhecer o que você vai fazer para não prejudicar o espaço, para embelezar o espaço. Então o desafio maior foi conhecer. E enquanto eu fazia as coisas, né? Enquanto desenvolvia as coisas. Mas de resto, foi muito tranquilo. Agora, que conselho você daria para quem quer iniciar um novo projeto ou uma microfloresta mais atualizada? Eu sempre digo que projeto dá trabalho, né? E os professores, principalmente eu deixo esse recado para os professores novos que estão chegando agora. A educação mudou, o mundo mudou. Nós não podemos fazer uma educação pensada em nós. Nós temos que pensar no outro. O aluno é o protagonista da história. Ele faz parte da construção de conhecimento. Então, juntar essa cultura que o aluno tem com o conhecimento que o professor quer transmitir é uma revolução. Então, projeto, eu defendo que a escola tem que ser uma escola com projetos. Por quê? Porque a gente está concorrendo com alta tecnologia. Não dá para você fazer educação como você fazia no século XIX. A gente tem que pensar século 30. Se aqui é para pensar, temos que pensar sempre adiante. E o aluno sempre participando, sempre dando voz, porque o aluno ele não é uma tábua rasa. Ele tem cultura, ele tem muito a contribuir. Eu sempre digo que eu aprendo muito com o meu aluno, com o estudante. Ele passa, e eu sou uma pessoa melhor graças aos alunos a qual eu dou aula. Cada ano é uma dinâmica diferente, cada ano é uma vivência diferente, e com isso vai agregando conhecimento e possibilidade de ser sempre uma pessoa melhor. Muito obrigada, Valmir. Muito obrigada, Valmir. Meu Deus, gosto de uma palavra de uma das maiores cantoras que nós já tivemos nesse país. Uma das grandes artistas, uma das defensoras dos direitos humanos, uma das maiores defensoras de direitos humanos e principalmente do direito das mulheres. Ela dizia uma frase que eu tatuei no meu corpo, como uma profecia, que diz assim: não existe derrota que derrube aquele que nasceu para vencer. Afinal, a microfloresta da nossa escola é mais do que um projeto ambiental. É um símbolo de transformação, de cuidado e de futuro. Cada muda plantada carrega uma semente de esperança. Cada aluno que participou leva consigo o compromisso de proteger a verdadeira natureza. Que seja apenas o começo de muitas outras iniciativas verdes, dentro e fora da nossa escola também. Porque cuidar do nosso planeta é também cuidar da nossa vida.